Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu creio que Deus é aquele que honra aqueles que nele esperam. Eu estou agora aqui para trazer uma palavra para você sobre este assunto e quero que você me acompanhe, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 14, e no verso 14 está escrito assim: Porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. O que acontece aqui? Nós estamos aqui falando a respeito de perseverança em Deus. Então o tema da nossa palestra hoje, o tema da nossa conversa hoje é perseverar em confiar no Senhor Jesus. Este é o grande tema. Devido às lutas, às dificuldades e tudo o que vem acontecendo na nossa vida, devemos perseverar em seguir ao nosso Deus. E esta palavra vem nos falando de um povo muito antigo, de uma coisa que aconteceu muito no passado, quando o povo de Israel saiu do Egito para entrar na terra de Canaã. Naquela época, Moisés chegou e enviou alguns espias para olharem a terra, para ver se a terra era boa, se havia condições realmente deles morarem ali, se a terra era boa como Deus vinha dizendo que era boa. E quando eles chegaram para entrar naquela terra, eles olharam assim, mas como é que nós sabemos na onde devemos ir e como devemos ir? Então Moisés enviou 12 espias. Os espias entraram e olharam a terra. E quando eles voltaram falando que a terra era boa. O que Deus havia prometido para eles realmente era uma coisa muito boa, uma terra que manava leite e mel. Porém, dos 12, 10 deles disseram que havia cidades grandes, fortificadas, e que o povo era muito grande e forte, e que eles não teriam nunca condições de entrar naquela terra. Porém, teve 2 homens chamados Josué e Calebe. Esses 2 homens perseveraram dizendo: o povo é grande, a coisa é difícil, porém Deus está conosco e nós teremos vitória ao entrar naquela terra. Mas como era 10 dizendo que a terra era boa, mas era difícil, e apenas 2 falando que havia condição, então o que aconteceu? Aconteceu que o povo foi rejeitado e resolveram não entrar naquela terra. E quando eles não entraram naquela terra, Deus os fez andar 40 anos pelo deserto. E todos aqueles que duvidaram, todos aqueles que não creram na promessa de Deus, porque a pessoa pensa que buscando a promessa de Deus, é fácil, Deus me prometeu tal coisa, eu vou ficar sentado na minha casa agora e vou receber essa promessa. Não é assim que acontece. A promessa vem, mas a batalha, para quem vai para a batalha, somos nós. Não existe vitória sem batalha. Nós precisamos ir para a guerra, precisamos ir para a batalha. Deus prometeu, prometeu, mas a minha parte eu tenho que fazer. E eles precisavam ir para aquela batalha, ir para aquela guerra. Mas eles afinaram, acharam que era difícil, que não tinha condições de conseguir aquelas bênçãos de Deus e voltaram para trás. Então voltaram e ficaram 40 anos no deserto. Porém, naqueles 40 anos, todos eles morreram. Mas este tal de Josué e de Calebe foram os únicos 2 de toda aquela nação inteira, mais de 600 mil homens, só que puxava de espada para a guerra, fora mulher, criança, idosos, fora esse povo, todos morreram, menos esses 2. É interessante. E depois de 40 anos andando pelo deserto, eles voltaram no mesmo lugar e no mesmo ponto. Vamos entrar agora? Daí mandaram os espias, olharam a terra e vamos entrar. Ninguém duvidou, aprenderam a lição, porque nós aprendemos muitas lições quando batemos cabeça. Quando nós aprendemos a lição do que Deus quer falar conosco, quando as coisas começam a complicar para o nosso lado. Estão entendendo como que é o negócio? Por que nós não podemos ser sábios que aprendem com a lição dos outros? Por que não podemos simplesmente aprender quando vemos o que está dando certo ou o que está dando errado na vida dos outros? Tem que ser apenas debaixo de tribulação, debaixo de luta, e feliz aquele que ainda aprende com as tribulações da luta, porque tem alguns que nem aprendem. Esta que é a diferença entre aqueles que servem a Deus. Essa é a diferença daquele um que está com o Senhor Jesus, porque ele aprende. Porque o tolo, ele erra e nunca aprende. O sábio, ele erra e aprende com os seus erros. Mas o inteligente, o sábio de fato mesmo, é aquele um que ele aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele erra e aprende com os seus erros. Mas o sábio não. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. E eles entraram naquela terra e conseguiram tomar posse, expulsar seus inimigos. E quando eles estavam ali, aconteceu que Calebe se aproximou de Josué e falou: Josué, você está liderando o povo, mas daquela turma lá somente nós 2 sobrou. E eu quero dizer para você que eu estou moço, hoje eu já estou com uma idade,
Eu já estou com uma idade de 85 anos. Nós passamos 40 anos no deserto. Nós passamos 40 anos debaixo de prova. Quantos anos faz que você vem passando debaixo de prova? Quantos anos faz que eu estou debaixo da prova? Quantos anos que fazem já que Deus tem feito promessas maravilhosas na minha vida, mas eu não consigo tomar posse dessas bênçãos simplesmente porque eu ando em desobediência e porque eu não creio bastante para dar este passo de fé, para tomar posse das bênçãos que Deus tem prometido para mim. Quanto tempo faz que você vem passando e estando debaixo de prova e que você não tem esta vitória simplesmente porque não dá um passo de fé para que Deus possa operar? Então, quer dizer, esse tempo da prova na nossa vida, antes que a bênção venha, quem vai determinar o tempo da prova e quanto tempo vai demorar para eu receber a bênção, quem vai determinar isso é o passo que eu estarei dando em direção a esta bênção, para alcançar esta bênção. É quando que eu vou me projetar pela fé, segundo a palavra de Deus. Então, quer dizer, Deus tem promessa. Deus tem falado com você, tem falado comigo, Deus tem promessa na sua vida, Deus quer fazer uma obra grandiosa na sua vida e te usar para grandes coisas. Deus quer fazer isso na sua e na minha vida, mas nós temos que dar um passo pela fé. Nós temos que crer e entrar na terra prometida e tomar posse dela. Foi exatamente o que eles fizeram. Então, Caleb estava falando para Josué, que Josué, no caso, era o que comandava o povo, e Caleb era o seu colega. Falou assim: olha, nós perseveramos, nós passamos por este grande deserto, nós passamos por toda essa situação terrível aí, mas agora é isso que eu estou com 85 anos, porque eu tinha 40 naquela época, hoje eu estou com 85 anos, e eu estou com a mesma força que eu tinha. Eu estou renovado em força, disse Caleb para Josué. Eu estou renovado em força como naquele tempo, quando eu tinha 40 anos. Às vezes a bênção de Deus parece que está demorando. Eu olho para a minha vida e falo: Senhor, estou ficando velho. E o Senhor prometeu, quando esta bênção chegar, eu não terei mais força. Quando esta bênção chegar, eu não terei mais ânimo e ímpeto para cumprir a sua obra e nem para usufruir das bênçãos. Eu preciso dela agora. E eu sei que você também pode estar falando a mesma coisa: eu preciso dela agora, é hoje, é já, a minha necessidade é urgente. Mas ela está demorando, se nós ainda não assumimos aquela posição para adquirirmos a bênção. Porque o que é uma bênção hoje, se nós não estivermos preparados, esta bênção pode nos matar, pode acabar conosco. Então tem a hora certa, o momento certo, quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, quando nós realmente nos colocamos na presença de Deus para que isso aconteça. Agora você veja bem, e depois de 40 anos ele falou assim: eu fui renovado, eu estou com 85, mas é como se eu tivesse com 40. Eu estou me sentindo como eu me sentia na época que Deus fez a promessa. Sabe por quê? Porque Deus vai renovar a sua vida, porque Deus vai renovar a minha, porque Ele vai nos manter numa posição em pé, para que quando recebamos as nossas bênçãos, estejamos numa posição de usufruí-las, e os nossos inimigos estarão vivos, para que eles possam ver a vitória na nossa vida. O que Deus faz é isso aí, mas o segredo eu quero deixar para você é continuar crendo. Se Deus tem feito promessa em sua vida, se o Espírito Santo de Deus tem trabalhado na sua vida, a bênção da prosperidade é sua, prosperidade material, financeira, conjugal, emocional, certo? Familiar. As bênçãos são todas e completas para você e para mim. Por quê? Porque somos bons? Porque somos grandes? Porque você acessou agora esse site? Não, simplesmente porque nós cremos em Deus e estamos perseverando em crer em Deus. Se você está me ouvindo, mas você ainda não conhece Deus que eu estou falando, então você está um passo atrás de quando eu comecei a pregar esta mensagem. Procure uma igreja evangélica. Nós somos a igreja Shekinah de Deus, nesta cidade de São Pedro. Sou o pastor Arnaldo, mas se não der para nos procurar, o que você faz então? Procura uma igreja onde é pregada a palavra de fé, a palavra de libertação, e você vai conhecer esse Deus vai começar a fazer promessas em sua vida, Ele vai cuidar da sua saúde, Ele vai mudar a sua vida para coisas tremendas e maravilhosas, e você vai ter que dar esse passo de fé, confiar, porque o grande segredo o que é? Continuar sempre crendo na palavra de Deus, e eu creio, no fundo do meu coração, e digo para você crer, que o nosso Deus é aquele Deus que Ele honra os que nele confiam. Esse Deus é aquele Deus que honra aqueles que nele confiam. Confie em Deus, fique firme. Está no meio da prova de 40 anos? Continue perseverando. Recebeu a promessa hoje? Continua perseverando. É dando um passo pela fé, é crendo. A bênção vai ser nossa como foi de Josué, porque Deus foi justo com Josué e Caleb, Ele vai ser justo conosco também, certo? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e obrigado por estar comigo. Continue me assistindo, continue ouvindo, que Deus tem me dado palavras para abençoar a sua vida, abençoar a minha vida. Para isso Ele me chamou,
e tem chamado você para outras coisas grandes também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.